Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou tirar aqui só um print aqui da aula. Vamos já começar. Hoje são 26, 25. Já começaram a iniciar o trabalho? Tem alguma coisa implementada ou ainda não? Só escolheram o tema ainda, né? Até o momento, né? Vamos lá. Então, sobre o trabalho, né? Temos 5 temas. Até o momento, 2 foram escolhidos. O da equipe da Denise e a equipe do Carlos Vinícius. Tem o Guilherme também, né? Então, gente, vocês vão enviar para o meu e-mail Vocês enviam para o meu e-mail com o nome completinho para não ter confusão. Então, nós aqui já tem 2 temas ok. Tá? O 2 e o 4. Então tem para escolher só o 1, 3 e o 5. Ok? Beleza, deixa esse cara aqui e atualizar. Bom, o projetinho está pronto. Terminei ele no final de semana. Minha diversão no final de semana foi ele, sábado pela manhã. E ele já está lá no meu repositório, está lá no meu Git. Aqui o repositório, o nome dele é Cadastro de Item C. Beleza? Ó, são só 3 arquivos, né? Só tem um arquivo que é o fonte, que é o C, né? Aí tem o executável e tem o compilado aqui. Tá? Então é o projeto.c mesmo, que é o texto. Tá? Ele está funcionando, eu vou mostrar ele funcionando só no final. Mas vamos construir o projetinho então. Aí a gente vai explicando etapa a etapa do que cada coisa representa. Beleza? Eu já tenho ele pronto. Obviamente eu vou copiar e colar o código aqui. Só vou explicando para vocês no decorrer dos trechos. Tá? Deixa eu ver aqui, tem aluno mandando mensagem. É o Guilherme. Então vamos lá. Ó. E esse link aqui já está lá na aula 1, tá? Ó, projeto modelo para trabalho 2. Vocês acessem, é público, vocês podem baixar lá para já iniciar os estudos. Tá? Então vamos lá, ó, criar aqui um arquivo novo, ó, salvar ele. Aula 25, 26, né? Nova pasta. Aula 26, 5. Mesma coisa aqui, aula 26, 5. Beleza? Aumentar aqui a fonte. Começa com o famoso include, né? Do stdio, a biblioteca padrão de entrada e saída de dados. E a nossa famosa função main, né? Main void. Por que você escreve o void assim? É uma forma de implementar, não precisa colocar o int nem o void. A gente já discutiu isso em aulas anteriores, tá? É uma situação minha aqui de apresentar. Vai ter muito texto aqui nesse projetinho, então já vai ser necessário uma biblioteca para isso, né? E a gente já tem que dizer que o local é o local atual, ele vai pegar o local do servidor. Da minha máquina, no caso. Beleza. Até aqui tudo bem, né? Dúvidas podem interromper. Bom, a maioria dos trabalhos, maioria não, todos os trabalhos, eles têm o seu tema, né? Claro que esse tema é diferente, mas todos eles são um determinado registro.
Você vai registrar um pedido de delivery, você vai registrar uma escolha de agência de viagem, você vai... O que mais que tem lá? Tem escolha de uma vaga, né, para cadastrar seu currículo online, enfim. Sugiro que todos eles utilizem uma struct, tá? Um registro. Beleza? Uma variável composta heterogênea. Certo? Então, por favor, utilizem um struct, é a minha sugestão para para que vocês armazenem esse tipo de informação. Aqui eu vou armazenar em tempo de execução, ou seja, quando terminar a execução do sisteminha, do programinha, ele para. Ele perde tudo, né? Só vai funcionar de novo quando ligar, quando rodar e salvar. Aula que vem eu vou tentar mostrar outras coisas, talvez incrementar esse projeto com arquivo. Tá? Beleza, eu tenho outras bibliotecas que eu vou utilizar aqui no decorrer, que vai ser o Conaio, a String e stdlib, né? Que de acordo com a função que eu for utilizar, eu vou precisar. Então as bibliotecas todas vão ser essas. Tá? Falei que eu vou usar uma estrutura, então vamos lá. Ó. Escrever ela aqui para ficar bem organizadinho. Ó. Então eu vou utilizar uma estrutura. Ela inicialmente de elemento e ela vai ter algumas informações. Tá? Só que aí eu vou criar um tipo, né? Eu não vou sempre dizer, eu criar uma nova estrutura, struct elemento, e o nome da variável, estrutura. Não, eu vou só criar um tipo novo. Então o tipo vai já funcionar utilizando essa palavra reservada aqui antes da declaração da struct, e eu vou dizer o nome do tipo. E é elemento com E maiúsculo, diferente de elemento com E minúsculo. Tá? Então, os meus elementos, os meus registros, o que eu vou salvar, vai ter um identificador que é um inteiro, vai ter uma descrição do que se trata, que é um vetor do tipo char. Aqui eu já vou delimitar o tamanho, tá? Então, aqui no máximo eu vou escrever 100 caracteres. Beleza? E ela vai também ter um float, que é o valor. Tá? Então, é um item que vai ter um código, vai ter o nome do item e vai ter o valor. Beleza? Obviamente, essa estrutura aqui, ela precisa se ligar. Então, eu vou usar uma estrutura de dados, que vocês vão estudar muito ainda no curso. Eu vou usar uma estrutura de dados chamada lista encadeada, certo? Ou linked list, beleza? Lista encadeada, né? Porque ela é uma lista da qual os seus componentes estão encadeados, né? É encadeado porque tem aquela comparação com uma corrente, com, sei lá, cadeado. Ela é uma lista ligada, os componentes são ligados. Tá? Então, a minha lista ela tem um componente que é formado pelo identificador ID, que é inteiro, uma descrição, que é um vetor de char, um valor, que é um float, e um elemento do mesmo tipo da estrutura que aponta para o próximo item dessa lista. Beleza? Então, todo elemento ele tem uma ligação para o próximo elemento. Certo? Então, é assim que vai funcionar. Que eu vou chamar de próximo. Claro que é um ponteiro. Por que tem que ser um ponteiro? Porque ponteiro é o máximo de C, né? C não seria tão legal se não tivesse ponteiro. Ponteiro, ele é aquela variável especial que, em vez de armazenar um valor, ela armazena o endereço de uma outra variável. E o que o próximo faz? Ele armazena o endereço de uma outra variável. Variável de que tipo? Do tipo struct elemento. Certo? Então, todo elemento da minha struct vai ter um ponteiro apontando para o próximo elemento. Ok? Entendido até aí? Estamos escutando, né, pessoal? Tudo certo aí? Entendi. Beleza. Legal. Vou continuar. Tá? Agora, com isso, eu já posso fazer o seguinte, ó, elemento geral. O que eu criei aqui?
uma variável chamada lista geral, que vai ser um ponteiro do tipo elemento. Certo? Quem é elemento é esse tipo de dados aqui inteirão. Certo? É esse tipo de dados aqui grandão. E quem é lista geral vai ser a minha lista de valores cadastrados. Certo? Vai ser a minha lista de valores cadastrados. Ok? Certo? Vou escrever aqui mais umas, outras eu vou copiar e colar. Então, aqui eu tenho o formato do arquivo que eu vou guardar. E aqui eu tenho a representação desse arquivo. Tá? Beleza? Então, esse cara aqui, ó, geral de itens. Esse cara aqui, ó, ele é a estrutura básica do item. Estrutura do item. Né? Agora não tem nada, né? Não vai rolar. Superteste novo para rodar, não vai funcionar, não vai acontecer nada. Beleza. Para que eu possa armazenar algo, salvar, eu preciso ter aonde salvar. Certo? Eu preciso ter aonde salvar. E eu preciso de uma lista criada. É uma lista de elementos desse tipo aqui. Então, aqui eu vou criar uma função que faz justamente isso, né? Só que ela retorna alguma coisa e sempre que ela vai retornar é um ponteiro do tipo elemento. Então, esse cara aqui, ó, criar lista. Beleza? Criar lista. Tá? Não precisa passar nada como parâmetro, ele simplesmente cria a lista. Percebe que eu estou fazendo aqui, ó, fora do main, né? Então, esse cara é um cara fora do main, esse outro cara é um cara fora do main, esse outro cara é um fora do main. Então, todo mundo vai utilizar esses caras aqui de forma única, principalmente os elementos. Ó, lista geral, eu só quero armazenar em um único local, né? Então, todo mundo vai fazer referência a esse cara aqui. Beleza? Então, para criar uma lista, eu preciso criar uma lista vazia. Eu não vou colocar já valor, porque eu não sei o que eu vou inserir, né? Então, ela tem que estar vazia. Tá? E assim, essa função ela vai retornar alguma coisa. Ela vai retornar sempre ponteiros do tipo elemento, tá? Mas como é vazia, não vai retornar algo desse tipo. Então, ela sempre vai retornar um nulo, certo? Sempre ela vai retornar um nulo. Ok? Esse cara aqui é função para criar uma lista vazia. Beleza? Vamos criar agora a função que cria. Na verdade, a função que insere um nó. Eu já sei o formato desse nó. O que é nó? Nó é um elemento, tá? Estou usando já termo de estrutura de dados. Lista encadeada, ela é formada por nós. Então, eu estou dizendo aqui que eu vou criar um nó, ou seja, um elemento a ser armazenado dentro dessa lista. Beleza? Então, eu vou criar aqui agora o método inserir nó. Beleza? A função aqui, ela vai ser a função que insere um item no início da lista. Tá? Então, a função é esse cara aqui. Aí já começou a complicar, né? Vamos explicar aqui linha a linha. É uma função também que retorna alguma coisa, né? Não é void, ela retorna um ponteiro do tipo elemento, algo que aponta para algum elemento desse cara aqui. Tá? E é tudo isso aqui. Vamos explicar. Vou usar aqui o PBrush para rabiscar alguma coisinha. Creio que a gente ainda não falou de null. Ou já falamos sobre nulo. Alguém sabe o que significa null? Ou ninguém sabe, nunca ouviu falar?
Nunca ouviu falar, pessoal? Ninguém? Já ouvi falar, Oi? professor, mas não sei o que significa, não. Tá. Beleza, senhores. Ó, null representa ausência de valor, certo? Não é vazio, não é zero, não é menos um, não. É ausência de valor, certo? Então, quando a gente tem um valor nulo, quer dizer que ele não tem valor algum, certo? Ah, espaço. Espaço tem valor, é um caractere. Tem representante lá na tabela ASCII. Esse aqui não. Tá? Esse aqui não. Beleza? Então, ó, graficamente na nossa cabeça, né? Graficamente na nossa cabeça é ótimo. Porque eu vou rabiscar aqui umas coisinhas. Graficamente na nossa cabeça. O nulo, ele é representado por esse símbolo aqui, ó, como se fosse o terra, né? Então, esse cara é o nulo. Então, quando eu chamo criar lista, eu retorno nulo, certo? Só que alguém vai responder por esse criar lista. Tá? Lá no meu main, eu vou ter assim. No meu main, depois de dizer que a localidade é o Brasil, eu vou fazer assim. Esse cara aqui, que eu declarei lá em cima, o lista geral, ele vai receber alguma coisa, né? Obviamente, ele é um ponteiro de elemento, ele também tem que receber um ponteiro de elemento. Tá? E olha que coincidência, ó, a função criar lista retorna um ponteiro para elemento. Então, é possível e é até devível, né? Eu preciso fazer que esse lista geral aqui, ó, receba alguma coisa. E ele vai receber o valor da função criar lista. Ah, mas tu já colocou aqui, Robert, cadê a declaração? Tá lá em cima, ó. Lembra de uma aula, acho que foi a penúltima aula, que nós falamos de escopo. Então, essa variável aqui, ó, ela é de escopo global, ela não é de escopo local. Certo? Então, se ela é de escopo local, eu posso muito bem usar isso aqui direto, sem fazer referência nenhuma ao tipo, porque o escopo dela não é local, a função main é global, né? Também aqui o tipo já. Ó. Então, ela vai receber o resultado do cria lista. O resultado do cria lista é o quê? É um nulo. Só retorna um nulo. Então, ó, quando eu fizer isso, eu vou ter aqui que a minha lista ela vai apontar para o nulo, certo? E o que é isso aqui? Lista vazia, tá? Esse aqui que acontece com a lista vazia. Bem aqui, ó. Tá? Agora, se por um acaso eu chamo esse cara aqui, ó, o inserir nó, vai acontecer outra coisa. Percebe que também ele é do tipo ponteiro de elemento, ó. Olha só, então ele retorna um ponteiro para algum elemento. Eu nunca vou retornar uma lista, não. Eu sempre vou retornar o primeiro elemento dessa lista. Ora, se cada elemento se liga aos demais, se eu retorno o primeiro elemento, eu retorno a lista inteira, né? Então é assim que a gente tem que pensar. Então vamos lá, o que acontece aqui? Ó, o inserir nó. O inserir nó, ele é uma função que retorna alguma coisa do tipo ponteiro de elemento, e ela usa parâmetros. Todos esses parâmetros aqui, eles são necessários. Não sei se vocês lembram da penúltima ou última aula que a gente falou de passagem de parâmetro, certo? Então aqui eu tenho os dois tipos que a gente viu. Temos passagem de parâmetro por valor, que é o caso aqui do valor, né? Da variável valor. E também temos aqui o exemplo de passagem de parâmetro por referência. Valor é a float valor e o ID. Inteiro ID e o float valor. E a passagem por referência é o ponteiro descrição, o vetor descrição e o ponteiro de lista. Ah, mas o vetor descrição é por referência? É, quando a gente passa assim, a gente sempre passa o endereço do primeiro elemento do vetor. Isso também falamos sobre em aulas anteriores, tá? Boa questão de prova isso aqui, né? E eu tenho aqui também um ponteiro para a lista, passagem de referência. Certo? Na verdade, aqui eu estou passando o endereço de memória do primeiro elemento, tá? Então, o que acontece? Eu preciso criar um novo elemento. Eu chamei de nó. Nó é um item, né? Esse cara aqui é um item. Mas é nó. Tá? É termo de estrutura de dados. Nomenclatura de estrutura de dados. De que tipo é esse nó? Obviamente, nó vai ser um ponteiro
do tipo elemento, ou seja, ele vai armazenar o endereço de memória de um elemento do tipo elemento. Ok? Bom, você não sabe como é esse cara. Você sabe o que é um inteiro, o que é um char, o que é um float. Como assim, professor? Como assim, Robert? Que você sabe o que é um inteiro? É porque ela sabe o tamanho que o inteiro ocupa na memória. 4 bytes. Não é isso? Acho que é. Você sabe o tamanho que um float ocupa na memória. 4 bytes também. Você sabe o quanto que um char ocupa na memória, 1 byte, e assim sucessivamente. Mas você não sabe o quanto que um elemento do tipo elemento vai ocupar na memória. Ué, sabe sim, ó, a gente determinou isso na struct. Nós determinamos isso na struct. Quem sabe somos nós. Então a gente precisa dizer isso para C. Né? Então a gente usa a função malloc. Eu creio que nós falamos dela sim, falamos dela na aula de ponteiro. A função malloc aloca dinamicamente a quantidade de endereço que o tipo requer. Qual é a quantidade de endereço que o tipo elemento requer, exige? 100 vezes 1 byte, que é 100 posições de 1 byte. Um char custa 1 byte. 4 bytes para o ID e 4 bytes para o valor. Mais um ponteiro que representa o somatório desses todos esses caras aqui juntos. Tá? Que vai dar o quê? Vai dar 108 bytes. É isso? 108 mais 108, 216. Tá? Então, quando eu faço isso, o malloc explica direitinho para o compilador o quanto de memória vai ser necessário para armazenar esse cara. Tá? Por isso que eu digo aqui, ó, sizeof de elemento. Né? A função sizeof retorna o total em bytes do quanto custa esse tipo de dado aqui, elemento. Obviamente, se eu vou trabalhar com ponteiro, eu tenho que fazer uma conversão direta. Né? Esse cara tem que ser um ponteiro de elemento. Certo? Então, o que eu fiz? Ó, quando eu vou inserir um nó, eu tenho que criar um novo nó, né? Não é isso? Então, aqui eu criei um novo nó. Tá? Criei um novo nó. Beleza? Nó é o que, senhores? Nó é um elemento. E o que um elemento tem? Tem ID, tem descrição, tem valor. E tem o ponteiro apontando para o próximo elemento. Tá? Esse tipo de estrutura aqui, ó, é usando os atributos que o arquivo nó tem, né? Atributo ID, como é que eu acesso o atributo ID da variável nó, que é uma struct? Nome da variável, setinha, nome do atributo, né? Então, o atributo ID da variável nó vai receber o quê? O valor passado do parâmetro ID. Bem aqui. Aí aqui é como se a gente criasse aqui, ó, um ID. Né? Beleza? Eu tenho um outro parâmetro também, que é um vetor de char, que é o descrição, né? O nome do item. E o que ele recebe? Está bem aqui, ó. Variável nó, atributo descrição, recebe descrição, que eu passei aqui como parâmetro. Ó. Eu posso só a variável com os colchetes sem o tamanho, tá? Porque esse tamanho ele já foi determinado em algum local. A descrição é um vetor, mas ele está dentro do parâmetro. Falamos sobre isso na aula de vetor, tá? Então eu preciso transpor o valor que tem aqui para o elemento descrição. Tá? Para o elemento descrição. Só que eu não estou fazendo que nem eu fiz aqui no nó, né? Vocês podem estar estranhando. Como o ID, pode estar estranhando. A gente está usando aqui ó, uma função strcpy, que é string copy. Copiar strings da biblioteca string.h. O que ela faz? Ela pega essa string, esse conjunto de caracteres, e copia todo o conteúdo dele para esse componente aqui, que por sua casa também, por sua vez, também é um vetor de caracteres, né? Por que eu não posso fazer direto? Porque eu não posso simplesmente escrever esse cara aqui, ó. Porque assim, toda vez que você fosse cadastrar um item novo, ele ia sobrescrever. Porque o que você está fazendo é só uma alteração de memória, tá? Só um minutinho.
Vamos lá, o que que acontece aqui, ó? Por que eu não posso simplesmente escrever esse cara aqui, ó? Porque quando eu for passar por referência esse valor, esse parâmetro aqui do vetor, né, de Charles, eu vou passar o ponteiro para a primeira posição desse vetor. Falamos disso na aula de vetor. E o que eu vou fazer toda vez que eu for inserir é simplesmente pegar o endereço de memória dessa primeira posição e colocar aqui. Então eu sempre iria sobrescrever. Sempre eu iria sobrescrever. Então aqui o último texto ia ser sempre repetido. Então eu não quero isso. Então por isso que eu utilizo uma função de copiar valores. Então esse cara copia o valor que está nesse vetor para esse outro vetor, deixando o endereço de lado. Tá? E aqui bem facinho também, ó. O atributo valor do meu item nó, ele recebe o valor que está no atributo valor que eu passei como parâmetro aqui. Tá? Eu também passei como parâmetro uma lista, né? Um ponteiro de uma lista. O valor lista, desculpa, que é um ponteiro de elemento, né? Então, o próximo cara, o elemento que aponta para o próximo elemento da lista, que é o atributo pros, ele vai receber essa lista, o endereço dessa lista. Tá? Então, olha, essa linha 26, o que eu fiz? É como se eu tivesse escrito o ID no elemento nó, né? A linha 27 é o nome do item, sei lá, mesa, certo? O valor é o valor do item de compra, né? 100. E o ponteiro é o próximo, né? É o próximo. Beleza? Como assim? É o próximo. Eu vou passar um elemento como parâmetro, certo? E esse cara, o apontador, ele vai apontar para esse elemento que eu passei como parâmetro. Tá? Se é o primeiro elemento, se esse cara aqui ele é o primeiro elemento a ser inserido, a lista está vazia, né? E a lista vazia é só isso aqui, ó. Não é? Isso aqui não é o nulo, isso aqui é nulo, ó. Então o apontador vai ser para cá, certo? O apontador vai ser esse cara aqui. E eu retorno quem? Eu retorno um novo nó, que é esse cara aqui, certo? Esse cara aqui, ele é a nova lista. Agora eu não sei como é que aumenta esse cara aqui. É. Segura o mais, se não me engano, é Ctrl mais, aumenta a borracha. Mais, é verdade. Então esse cara aqui acontece assim, beleza? Se eu for criar um outro nó, acontece de novo o mesmo processo. Ó. Crio o quadradinho que é a linha 25, né? Eu crio um novo nó. Aí eu crio um ID. Aí eu crio uma descrição. Escrevo a descrição. Boto o valor. E eu aponto, né? O próximo dele aponta para a lista. Que é justamente esse cara aqui que eu passei, ó. Esse cara que eu passei é a lista atual. Quem é a lista atual? É todo esse cara aqui, ó. Então ele vai apontar para ele agora. Certo? E quem é o primeiro elemento agora da lista? Esse cara aqui, ó. Retorno ele que eu acabei de criar. Se eu for chamar esse cara de novo, se eu for inserir um outro cara, se eu for chamar essa função de novo, é um outro nó que eu vou inserir. Então, se repete o processo. Crio um novo nó, coloco o ID, coloco a descrição, coloco o valor, e o ponteiro, ó, o próximo, vai apontar para a cabeça da lista, que eu passei aqui, ó, como parâmetro. Então aponta. E assim sucessivamente. É assim que eu vou armazenar. Beleza? Isso daí ficou entendido? Não tem para onde correr, é somente isso. Tá? Beleza. Eu tenho o meu modelo, eu tenho
a declaração desse novo modelo, dessa variável, eu tenho a criação da lista vazia, eu tenho a criação e inserção de um nó na lista, e eu tenho também como imprimir essa lista na tela. Tá? Um método também de escopo global, que é esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara aqui. Obviamente, eu também vou passar como parâmetro a lista inteira, né? Então, eu passo a lista inteira como parâmetro e eu vou interagir entre essa lista. Certo? Eu vou interar, né? Eu vou usar o for, né? Vimos isso em aula, o laço for. Aqui eu estou criando um ponteiro de nome IP do tipo elemento também. Aí sim, ó, o que, que eu faço? Vocês lembram que o for tem 3 etapas, né? Uma de inicialização, uma de incremento, de limite, né, de comparação, e a outra de incremento. Aqui tem tudo isso, tá um pouco diferente, mas tem tudo isso, ó. O P recebe a lista, tá? Passada como parâmetro. A lista é sempre a primeira posição, não é a lista inteira. Então, quando eu passo a lista, eu só pego esse endereço desse cara aqui, ó. Só desse cara aqui, ó. Endereço. É só essa informação aqui que eu pego. Aí eu sei onde estão os dados desses caras aqui, ó. Tá? Então, P é esse cara aqui, agora. Tá? Aí eu faço o seguinte, olha, enquanto o P for diferente de nulo, P vai apontar para o próximo. Tá? Ou seja, vai ter um momento que P não vai ser esse, vai ser esse cara, que não vai ser esse, vai ser esse cara, e que não vai ser esse, vai ser esse cara. Tá? Enquanto isso não acontece, ó, P, ele vai ser quem P aponta. Tá? É o meu interar, é o passar de elemento a elemento. Ó. Um novo valor para P é qual? Ah, é o cara que P aponta, ou seja, o próximo elemento. Então eu vou começar aqui, vou para cá e finalizo aqui, ó, até ser igual a nulo. Enquanto isso não acontece, o que, que eu mostro? Ah, eu mostro o atributo ID da struct, o atributo descrição da struct e o atributo valor da struct. Tá? Obviamente aqui é inteiro, aqui é shy e aqui é float, né? Beleza, só isso que eu imprimi lista. Ok? Tem uma outra função muito importante que é para verificar se a lista está vazia ou não, né? Isso aqui vai me dar um monte de respostas. Então também aqui, ó, verificar se a lista está vazia. Eu passo a lista inteira, né? E se esse elemento ele já for nulo, quer dizer que eu já estou aqui no final, ó. Quer dizer que não tem nada. Então eu vou retornar 1 para dizer que é vazio. Se não, se tiver alguma coisa, eu retorno 0. Tá? É uma função do tipo inteiro. Tá? Essa aqui é uma função que não retorna nada. É void. Ok? Esse ID aqui é como se fosse um código, tá, pessoal? Que identifica o item. É a partir dele que eu vou detalhar o item. Então, esse código ele precisa ser criado. Então, tem uma função para criar esse código. Eu chamei ela de novo ID. Então, a função é novo ID, tá? Eu passo, obviamente, uma lista inteira. Por que eu passo a lista inteira? Porque eu preciso saber qual é o maior código. E eu sempre vou dar um código a mais para o novo item. Tá? Então, de novo, eu tenho aqui uma variável P auxiliar. E eu tenho uma variável também auxiliar que eu chamei de max ID, né? O ID máximo. Mesma coisa que eu fiz aqui, ó, para percorrer elemento a elemento da lista, eu faço aqui também. Tá? Então, para cada elemento da lista, eu vou fazer uma comparação. Ó, se o ID desse elemento, ó, P7ID, for menor do que o ID, for maior, desculpa, do que o ID que eu estou armazenando, que no início é 0, ou seja, qualquer elemento vai ter um ID maior que 0, eu já pego esse ID do elemento e já armazeno no máximo ID. Se ele está varrendo a lista inteira, vai ter alterações aqui do valor do máximo ID, né? Então ele sempre vai retornar o máximo ID, que é um número que eu vou adicionar mais um para poder criar um elemento novo. Tá? Eu tenho uma outra função também que retorna o tamanho da lista. Importante, né? É uma função que vai me ajudar bastante. Então, é a mesma coisa
da interação da lista, ó. Mesma coisa da interação da lista. Só que aqui, em vez de ter um max ID, eu tenho um i qualquer, e esse i, em vez de substituir pelo ID do elemento, eu vou só incrementando a cada passada de elemento, né? Então, eu tenho 1, 2, 3. Retorno o i, que é 3, né? I mais mais. Vimos essa nomenclatura aqui em aulas, tá? Tem mais função? Sim. Tem a função mais bonita de todos. Aqui, deleta. Deleta não. Olha só o tamanho dele. Esse cara aqui, ele usa ponteiro para ponteiro. O que é ponteiro para ponteiro? Um ponteiro normal, ele é representado pelo asterisco, né? E o que é um ponteiro? Uma variável que armazena o endereço de outra variável. Tá? E o que é um ponteiro de ponteiro? Um ponteiro de ponteiro, ele é representado por 2 asteriscos e ele armazena o endereço de um outro ponteiro. Ok? Beleza? Por que isso é interessante? Porque eu vou precisar apontar para um ponteiro. Justamente o cara que é o primeiro elemento da lista. Tá? Então, na minha linha 74, eu tenho um ponteiro auxiliar chamado temp, que vai receber o conteúdo que esse primeiro nó passou aqui, ó. O conteúdo dele, que é justamente o elemento inteiro, a struct inteira. Tá? Então, beleza, armazenei em temp. E eu vou ter também uma outra variável chamada anterior, que também é ponteiro de ponteiro. Por que ela é também ponteiro de ponteiro? Porque eu coloquei asterisco aqui e também coloquei asterisco no tipo. Tá? Coloquei asterisco no tipo. Beleza? Então, assim como o primeiro nó, eu vou ter que ter um anterior. Por que eu vou ter que ter um anterior? Porque é o seguinte, se eu quiser eliminar o primeiro elemento, basta eliminar o primeiro elemento e assumir que esse cara aqui, ó, é o primeiro elemento agora. É o novo primeiro elemento. Agora, se eu for eliminar um item que está no meio, eu preciso salvar o anterior, né? Então, eu elimino esse cara aqui, ó, e esse agora vai apontar para o outro. E a minha lista continua. Então, são duas situações. Por isso que eu tenho que ter uma variável auxiliar primeiro nó e uma variável auxiliar anterior, tá? Beleza? Essa aqui é a situação do primeiro nó, tá? Essa aqui é a situação do primeiro nó. Para que eu possa, para que eu possa eliminar, eu passo a lista inteira e também o código que eu quero eliminar. Tá? Então, ó, se esse cara for o primeiro elemento e se o código que eu estou procurando é igual ao código do elemento, porque eu passei o primeiro elemento da lista para a variável temporária temp, ó, se for igual, ó, quer dizer que o primeiro elemento é quem eu tenho que eliminar, né? Aí agora, ó, o novo primeiro nó, que é o cara que eu tinha passado, e já passei a informação dele para a variável temp, é quem eu vou deletar, né? Então, eu passei a informação dele para a variável temp, peguei esse primeiro nó e apontei agora, e peguei agora a informação do próximo que temp estava apontando. Temp é agora esse primeiro cara aqui, ó. E quem agora é o primeiro? O primeiro é esse cara aqui, ó. Então, aqui o ponteiro primeiro, ele vai apontar para o próximo que temp está apontando, né? O próximo que tempo está apontando é esse cara aqui. Então o primeiro agora é esse cara. E o que eu faço aqui, ó? Free temp. Free libera a memória que temp estava ocupando. Certo? Então ele meio que elimina temp, né? Elimina temp. E agora o primeiro cara é esse. Certo? Se isso aqui não acontecer... rapaz, fiz besteira. Se isso aqui não acontecer, ó, quer dizer que o elemento que eu estou procurando não é o primeiro elemento da lista. E eu vou interagir na lista. Ó, enquanto o primeiro elemento que é temp, né, enquanto o tempo for diferente de null, e o meu ID
do elemento for diferente do ID que eu estou procurando, eu vou incrementando, eu vou indo de ponto a ponto da lista, que é justamente isso aqui, ó. Tá? Só que eu vou armazenando, né? Ah, não é esse cara, esse primeiro é esse cara aqui que eu tô verificando. Ah, então a variável anterior recebe anterior agora antes é o que está em temp, aponta para o mesmo que temp aponta, certo? E temp agora não mais vai ser esse cara, porque temp é sempre o primeiro cara, ó. O primeiro nosso sempre está em temp, ó, beleza? Temp agora não vai ser mais esse cara, temp agora vai ser o cara que temp aponta, ó. Ou seja, é esse. Então temp agora é esse cara aqui, ó. Temp agora é esse cara aqui. Tá? Então eu já tenho salvo que o anterior é esse e temp é esse. Se por um acaso eu quiser apagar temp, eu já tenho referência salva para o anterior. Tá? Então é assim que funciona. Se temp for nulo, quer dizer que eu cheguei ao final e não achei o que eu tinha que deletar. Então esse retorno aqui, ó, ele já sai. Todo retorno que tiver aqui sem nada, ó, mesmo ele não retornando nada, mesmo a função sendo um void e tiver return, é para sair da função, tá? Sai da função imediatamente sem fazer nada. Se ele não sair da função imediatamente sem fazer nada, quer dizer que ele achou. Então, se ele achou o item, ó, ele simplesmente agora faz o que a gente já estava comentando, ó. O próximo que anterior aponta é o próximo que temp aponta, ou seja, esse cara é o anterior, né? Esse que é o temp, é esse que eu quero eliminar, então o próximo dele vai ser o mesmo que temp aponta, ó, o mesmo próximo de temp. Próximo de temp aponta para esse cara, então o próximo dele também vai apontar para esse cara. E o que eu faço? Elimino o temp, né? Elimino o temp, não existe mais. Ok? Assim que funciona. E é isso que vocês vão estudar lá em estrutura de dados. Tá? Beleza? Aí esse daqui é a última função de estrutura. Beleza? Última função de estrutura. Ok? Bom, eu vou ter aqui uma função chamada vamos lá, agora eu tenho algumas funções decorativas. Tá? Tem uma função chamada cabeçalho para mostrar algumas coisinhas que vocês vão ter que fazer também. Gostaria muito, não é obrigatório, mas gostaria muito. Como se fosse o cabeçalho de um trabalho, né? É só printf aqui, ó. Não tem nada demais, tá? O nome do sistema que vocês estão falando, vocês colocam um tema, colocam o funcionamento, aí o curso, faculdade, autor, nome da equipe. Beleza? A função só vai fazer isso. Eu tenho uma outra funçãozinha aqui também chamada rodapé. Coloco embaixo as informações. Ó. Sei lá, créditos, quem foi que escreveu, todos os direitos reservados, e-mail, sei lá. Esqueci de colocar o Git aqui também. Ok? Beleza? Ok, professor. Beleza, ó. Então, vamos lá. Função principal, ó. Eu tenho uma função principal que vai mostrar algumas coisas para mim. Então, vamos lá colocar ela aqui. Ó, eu vou ter uma função chamada menu principal. Ela não retorna nada, ela simplesmente coloca na tela alguma coisa, né? Que coisa é essa? O teu menu. Então vocês vão digitar 1 para cadastrar item, 2 para listar itens, 3 para detalhar item, 4 para alterar item, 5 para excluir item, 6 para sair do sistema, tá? Aí eu tenho um scanf aqui, ó, que pega essa opção, tá? Aí o que o cara digitar, eu vou armazenar na variável op, que é inteiro, tá aqui, ó, opção, né? Ele vai digitar 1, 2, 3, é número mesmo, então o que ele digitar fica aqui. Só que tudo isso está dentro de um do while, né? É um laço, né? É um laço, ó. Vai ser o quê? Ó? Faça tudo isso aqui, vimos isso na aula de laço. Faça tudo isso daqui enquanto o que o cara digitar for diferente de 6. Por quê? Porque quando ele digitar 6, encerra. Tá? Quando digitar 6, encerra. Aqui também tem um outro tomada de decisão. Não é um if, mas é um switch, tá? Então eu vou interagir e escolher switch, né? E escolher entre os valores que já está armazenado na variável op. Se o valor for 1, caso for 1, eu vou chamar o menu cadastro e dar um break. Se
o valor de op for 2, caso o valor for 2, eu vou chamar o menu listagem, dá um break. Caso o valor de op for 3, eu chamo o menu detalhes. Caso o valor de op seja 4, eu chamo o menu edição. Caso o valor de op seja 5, eu chamo o menu exclusão. Tá? Vou comentar aqui, porque ainda não tem nenhum menu nesse, só quero saber se está funcionando. Bom, isso daqui é uma gambiarra. Eu não sei se é a forma correta de implementar. Com certeza não é. Tem uma outra forma, mas o que aconteceu? Na minha sugestão de implementação, eu misturei métodos de captura de dados. Tá? Nós vimos que o scanf é a principal forma de capturar dados, né? Principal forma. Mas também tem o gets, que é para pegar dados de texto. Eu posso usar scanf para pegar texto? Posso, mas se eu tiver um espaço no texto, ele não vai pegar mais. Então isso daí era um problema. Eu estou usando o fgets, eu vou já explicar. Quando se usa gets ou fgets junto com scanf no mesmo programa, ele dá um problema aqui. Não sei se é por causa do meu compilador, não sei. Ele dá um problema. Então, o que eu achei aqui na literatura? Que depois de cada scanf tem que ter um getchar. Tá? Tem que ter um getchar. Getchar serve também para capturar dados do tipo char. Mas aqui ele não está fazendo nada. Para mim, ele está anulando, eu acho que ele faz isso, ele está anulando a função do scanf. Justamente para não misturar com a função do fgets. Tá? Por isso que tem esse getchar aí, e ele não faz nada aqui para mim. Ele é como se fosse um quebra-galho, uma gambiarra. Tá? Beleza? Então aqui eu vou chamar menu principal. Principal. Não tenho parâmetro nenhum. E aqui eu chamo rodapé. Não tenho parâmetro nenhum também. Tá? Será que funciona? Vamos lá, F9. Rodou, ó. Aqui já, ó. Bonitinho, tá? Menu principal, tal. Escolha uma dentre as opções abaixo. Não vai funcionar, né? Ó, 2, não faz nada, só repete. Por que repete? Porque tá dentro de um laço, né? Ó, tá dentro de um laço. Por que ele não coloca isso daqui um embaixo do outro? Por que ele não coloca? Ah, tem um cabeçalho, que eu esqueci de dizer. Logo aqui tem um cabeçalho, justamente que é a função do cabeçalho, né? Para chamar aquele texto. Por que ele não repete? Porque tem uma função de limpar tela. Ó. Essa função aqui limpa a tela toda. Por isso que quando eu escolho aqui uma opção, ele dá uma piscada e carrega de novo. Ele limpa tudo e mostra de novo. Né? Agora o meu 6 vai funcionar. Sair do sistema 6, ó, acabou. Viu? Process return 0. Tá? Só que aqui tá com um probleminha. Ele devia mostrar aqui o rodapé. Não mostrou, né? Tá, vamos ver se depois ele melhora. Mas enfim, ó, menu cadastro. Vamos ver se vai funcionar. Menu cadastro e já menu listagem. Como é que é o menu cadastro? Bom, o menu cadastro é o insere nó, né? Copiar e colar ele aqui. Depois do rodapé, ok. Menu cadastro. Ó, o menu cadastro. Não retorna nada também, ele só faz a inserção de um nó na lista. Então tá aqui, ó, limpo a tela toda, crio um novo menuzinho, um novo cabeçalhozinho, desculpa. Opção op aqui é um chá, porque eu vou dizer assim, você quer continuar a inserir sim ou não? Aí o cara digita um S ou então um N, de sim para S e N, e não para N, obviamente. Aí aqui ele limpa a tela de novo, diz menu cadastro, por quê? Porque esse daqui ele vai limpar, né? Não sei se era necessário isso, mas enfim, ou de cima, acho que não. Mas tá, vamos lá. Uma variável auxiliar ID, para pegar um novo ID que eu quero cadastrar. Um vetor descrição, tem que declarar, obviamente, porque eu estou criando aqui agora, e vou inserir ele depois lá no nó, lá no item do struct, quer dizer, e uma float valor, né? Os mesmos nomes dos campos da estrutura, tá? Aí a primeira comparação aqui, ó, eu quero pegar um valor para ID, tá? Aí eu pergunto, olha, se verificar a lista vazia é 1, quer dizer que a lista está vazia, né? 1 e 0, senhores, são valores para verdadeiro e falso, respectivamente. Por isso que eu não comparo aqui igual a 1, porque 1 é verdade, né? Então, se 1 é igual a verdade, eu sempre só posso dizer assim, ó,
If verdade, acontece isso. Se não, é mentira, acontece isso. Então, se for verdade que a lista está vazia, olha como eu passo como parâmetro aqui, ó, a lista geral. Quem é lista geral? É o cara que eu criei bem aqui, ó. Toda a função, todo programa C começa na função main. Então, inicialmente começa a chamada de localidade, depois começa a criação da lista vazia, que é uma variável global, está disponível para todo mundo no mesmo estado que ela se encontra, e depois eu chamo o menu principal e rodapé. Tá? Então, aqui no meu cadastro, para me verificar a lista vazia, eu passo a lista como ela está, né? Quem é que está vazia? Ah, essa lista aqui. Está vazia? Sim. Está vazia. Ah, então o ID que eu vou atribuir é 1, né? Vou começar do 1. Se não, não está vazia. Ah, então eu vou pegar o quê? O novo ID que a função me retorna, né? Dessa lista. Somado com 1, porque ele sempre vai me retornar o último ID. Eu vou ter que colocar um número a mais do último ID, né? Então o ID novo é novo ID mais 1. Beleza? Isso aqui o cara não vai digitar. O usuário não vai digitar, já vai ser automático. Tá? O ID, ele já sabe se ele vai colocar 1, 2, 3, 4, enfim. Aí o cara vai digitar a descrição do item. Tá? Aí aparece, digita a descrição do item. Eu estou usando aqui o fgets, uma função de captura de dados do tipo texto. Tá? Ele tem 3 parâmetros. Quem é o primeiro parâmetro? É o vetor descrição. Na verdade, ele quer um ponteiro para a primeira posição do vetor descrição. Por isso que é só o nome do vetor. Se eu coloco só o nome do vetor sem colchetes, eu estou passando o endereço da primeira posição do texto, do caractere, da primeira letra, chá. Beleza? Vimos isso na aula de vetor. O segundo parâmetro é o tamanho. Então a gente fala aqui, ó, size of vetor descrição. E o terceiro parâmetro é a forma de entrada. Esses dados vêm de onde? Vêm de um arquivo? Não vem de um arquivo, vem da entrada padrão, ó, std_in. In de entrada e std de standard, padrão. Ou seja, de digitação, né, do texto, pelo teclado. Tá? Então eu armazeno esse que ele vai digitar dentro do vetor descrição. É aqui tranquilo, ó. Digite o valor, eu uso um scanfzinho para armazenar dentro da variável valor. Toda vez que eu uso scanf, eu uso a gambiarrazinha getChar, né? Aí o que acontece? Eu tenho todas essas informações armazenadas. ID no ID, o valor, a descrição do item no vetor descrição e o valor do item na variável valor. Então eu passo ID do item, que eu já calculei, o nome do item, que eu também já capturei, e o valor do item que eu também já capturei, certo? Eu vou inserir o quê? Eu vou inserir esses dados aonde? Nessa lista, tá? Nessa lista. Quem faz isso? O método, a função inserir nó, que a gente já comentou. E o que ela me retorna? O novo primeiro elemento da lista. Certo? Lembra que ela sempre retorna um novo primeiro elemento? Então tá bem aqui, ó, o endereço do novo primeiro elemento. Ok? Aí o que eu faço depois de inserir? Limpo tudo, digo assim, menu cadastro de novo, mostro todos os elementos na lista e pergunto para o cara, tu deseja cadastrar um novo item? Digita S para sim, N para não. Aí eu faço um novo scanf, né? Isso aqui agora é um %S, que é de caractere. E armazeno na variável op. Gambiarrazinha aqui do getChar de novo. Eu vou fazer essa pergunta, eu vou fazer esse negócio aqui, esse esquema todo, sempre que ele digitar S, né? Sempre que ele digitar S. Então, enquanto o valor de op for igual a S, ele vai fazer isso. Senão, ele volta para o menu principal. Tá? Senão, ele volta para o menu principal. Ok? Menu listagem logo. O menu listagem é o cara que mostra todos os itens. Menu listagem mostra todos os itens armazenados na lista. Obviamente, ele vai pegar a lista atual, né? Mas mesma coisa, ó, tem uma variável op do tipo chá, que é justamente para perguntar se o cara ainda quer que mostre, né, os itens listados. Aí aqui tem um do while também, que é para fazer repetição. Aqui eu tenho meu cabeçalhozinho, que é só printf, é só para mostrar coisa na tela. Por isso que tem esse bando de Ctrl/N para quebrar as linhas, né? Aí ele pergunta o seguinte, o tamanho da lista é maior do que 0? O tamanho da lista é uma função que a gente mesmo implementou, já expliquei. Lista geral é o endereço do primeiro elemento da lista. Tá? E ele faz essa interação. O tamanho é maior que 0? Não, o tamanho não é maior que 0, é igual a 0.
Sim, é maior que zero. Ah, então eu vou imprimir a lista inteira. Que lista? Essa lista geral aqui, que eu tenho como endereço o primeiro elemento dela. Tá? Esse cara aqui só armazena o endereço do primeiro elemento. Tá? Não, o tamanho não é maior que zero, é igual a zero. Ah, então eu só mostro na tela isso aqui. Não tem registro nenhum cadastrado. Tá? E eu vou fazer essa pergunta novamente, sempre no final. Deseja voltar ao menu principal? Aqui já é diferente, né? O outro era, deseja cadastrar um novo item? Sim, quero cadastrar um novo item. Aí aqui, deseja voltar ao menu principal? Sim, ele encerra e volta para o menu principal. Diferente. Tem o scanf para pegar o op, o get chazinho aqui da nossa gambiarra e o menu principal aqui. E a chamada para o menu principal de novo. Deixa eu ver se funciona aqui. F9. Pelo menos funcionou. Vamos lá. 2, eu quero listar os itens. Opção 2, enter. Não existem registros cadastrados. Ok, correto. Deseja voltar ao menu principal? Sim, eu quero voltar. Quero fazer agora cadastrar um item. Beleza. Qual é a descrição do item? Cadeira. Qual é o valor do item? 50. Beleza? Então, minha lista tem um item com ID 1, o nome cadeira e o valor 50. Quero cadastrar um novo item? Sim. Item mesa, valor 150. Agora a minha lista está assim, ó. O primeiro item era cadeira, código 1, valor 50. Agora o último item que eu cadastrei é o 2, né? Que é mesa 150. Tá? Quer cadastrar um novo item? Sim, S. Então, digite aí a descrição do item, sei lá, teclado, valor 15. Beleza? Pronto, agora eu tenho 3 itens cadastrados. Quer cadastrar um novo item? Não, não quero não. Menu principal. Eu quero fazer agora, quero listar os itens 2. Aí tem todos os itens que eu acabei de cadastrar, ok? Quer voltar ao menu principal? Não, não quero voltar ao menu principal. O que ele faz? Ele repete de novo. Quer voltar? Não. Ele repete de novo, incessantemente. Quer voltar assim. Você quer fazer o quê? Alterar um item, 4. Não vai alterar porque não tem função para isso. A gente vai fazer ainda. Então, 6 para sair. Beleza? Tá dando erro porque ele tem que chamar aqui meu cabeçalho. Não tô gostando disso. Rodapé, cara. Ele não tá chamando rodapé. Estranho. Já sei o que é. Beleza. Então, vamos lá, ó. Menu detalhes. Eu quero detalhar um item. Tá? Quero detalhar um item. Ok? Então, vamos lá, ó. Menu detalhes é bem facinho também. Se vocês forem perceber, cada função é bem parecida com a anterior. Só no objetivo mesmo é que muda. Então tá aqui, ó. Menu detalhes. Tem o mesmo op, né? E tem aqui também, chama de novo a mesma menu principal. Tem o mesmo do while, ó. O do aqui e o while aqui também. E o mesmo finalzinho aqui, ó. Só que aqui eu faço uma busca, tá? Por itens para eu detalhar tudo que tem nele. Ó. De novo, eu apago tudo na tela, mostro o cabeçalhozinho e digo aqui, ó, digita o código do item que você quer detalhar. Aí eu pego e armazeno o código. Ó, não estou usando o getChar aqui, né? Vou botar ele aqui para evitar qualquer coisa. Tá? Aí o que eu faço? A mesma coisa, eu vou eu vou interar dentro da lista, eu vou elemento a elemento, né? Aí se o ID do elemento que eu estou procurando, que eu estou no momento, é igual ao ID que eu estou procurando, eu mostro, ó. Eu mostro. E eu tenho uma variávelzinha aqui, auxiliar achou. Beleza? Variávelzinha achou que é 0, ó. Se eu achei, ó, se isso aqui for verdade, eu digo, achou é 1. Se não, achou continua 0. E esse ID aqui é justamente o item que eu estou procurando, então eu armazeno nele aqui pelo scanf. Tá? Se eu não achei, eu mostro aqui, ó, não estou encontrado. Será que funciona? Vamos ver. Eu vou cadastrar um item. Você quer cadastrar um item A? Qual que é? A, valor 1. Continuar assim. Cadastrar item B, valor 2. Sim. Item nome C, valor 3. Não quero cadastrar, eu quero detalhar. 3. Digite o código do item que você quer detalhar. O código é o número 2. Ó, aí ele mostra o item. Beleza? Código 2, número do item é B e valor 2. Quer realizar outra busca? Sim. Qual o código? 3. Aí ele diz, ó, qual é o item de código 3. Quer fazer outra busca? Sim. Qual é o item? 9. Ele tem que mostrar aqui alguma... Tá dando um erro, cara.
Ah, entendi. Porque é o seguinte, ó. Quando ele acha, ele já diz que achou. Se ele não achou, se ele não acha, se isso aqui não for verdade, eu tenho que dizer que o achou volta para o zero de novo. Que ele só bota um e pronto, e não acha, né? Então tem que ter um else aqui, ó. Else achou recebe zero. Agora acho que vai dar certo. Vamos lá de novo, F9. Ixi, lá no repositório tá errado. Cadastrar um item 1. Sei lá, 1. Beleza, quero cadastrar não. Detalhar o item 3. Item de nome 9. Ah, agora sim, ó. Não foi encontrado nenhum item com ID 9. Tá? Não 6 para sair. Ok. Próximo item, próximo menu é o de editar. Eu quero editar um item. Vamos lá, menu edição. Menu edição é um pouquinho mais trabalhoso. É a mesma coisa que... Tem a opção, também tem um ID que eu quero procurar. E também tem um achou, a mesma coisa aqui. Aqui também, ó. Else achou recebe zero. Tá errado. Então aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou interagir Só que aqui eu replico, né, as informações, ó. Eu tenho um ID, eu tenho uma variável também de vetor que pega o nome, que eu vou alterar, e tem uma variável valor também que eu vou alterar. Tá? Preciso armazenar esses caras aqui para depois substituir. Então, beleza, eu achei o item que eu quero substituir? Sim, achei, ó. O atributo ID do item P é igual ao valor ID que eu estou procurando. Então é o seguinte, ele vai dizer assim, ó, digita um novo valor e digita uma nova descrição. Mesma coisa lá do cadastro. Igualzinho, né? E a descrição aqui, ó, eu faço a cópia, né? Eu capturo e depois eu substituo aqui, ó, usando a mesma função lá do cadastro. Mesma coisa aqui para o valor. Tá? Vamos ver se funciona. Final. Ixi, eu botei aqui depois, ó. Tem que ser antes. Porque senão ele não vai reconhecer a função, né? Ele tem que saber que a função existe antes de chamar o menu principal. Então vamos lá, F9. Rodou. Cadastrar um item. Item vai ser o A, valor 2. Tá? Quer cadastrar um novo item? Não. Eu quero fazer o que? Eu quero alterar um item. 4. Beleza. Qual é o código do item que eu quero alterar? Só tem um, né? Que é o código 1. Ok. Digita o novo valor do item 45. Digita a nova descrição do item coqueiro. Às vezes realizar outra busca? Não. Agora eu vou listar 2 e só tem o item agora coqueiro. Não tem mais aquele A e o valor é 45, que eu alterei. Beleza? Então eu consigo alterar, tá? Voltar ao menu principal, sim. Quero sair do sistema 6. Beleza? Por último, tem o menu exclusão. O que o menu exclusão faz? Justamente deletar um item que está lá na lista. Se ele encontrar, ele vai dizer que não tem nada, né? Não existem registros. Link. Tá? Mesma coisa, tem o mesmo do while, né? Que é a pergunta se quer continuar ou não. Tem a variável op, que é a opção se ele quer continuar ou não. Tem a variável id, que é o ID que ele está buscando para excluir. Tem um achou, né? Um achou também, de novo, tem que escrever aqui. Ah, tá. Aqui não. Ele não vai dizer que ele não achou, cara. Aqui vai dizer só que não existem itens cadastrados. Então tem que dar uma melhorada aqui nesse cara. Tá? Tem que dar uma melhorada nele. Vou deixar a cargo de vocês. Ele não vai conseguir funcionar se você digitar um item que não existe. Mas vamos lá, ó. Mesma coisa, eu apago o que tem na tela, eu coloco o meu menuzinho aqui, ó, menu exclusão. Aí eu digito para o usuário digitar o item que ele quer excluir. Ah, código 2. Mesma coisa do alterar, ó, variáveis auxiliares. Tá?
Na verdade, esse cara aqui nem precisa, cara, ó. Esse cara aqui não precisa, nem esse, nem esse. Nenhum desses precisa. Nenhum desses precisa. Vou comentar aqui. Comentar aqui. Vamos lá. Então ele pega o ID e já passa direto para a função deleta nó. Percebe que eu passo para a função deleta nó? É o seguinte, ó, eu quero deletar um item que tem esse ID dessa lista. Só que o primeiro parâmetro do deleta nó é um ponteiro de ponteiro, né? Então eu tenho que passar não o valor, e sim o endereço do ponteiro que aponta para a primeira posição da lista. Beleza? Por isso que não é um valor, porque ele é ponteiro de ponteiro, tá? Vou passar aqui a referência do ponteiro. Né? Tá, se eu quiser deletar algo que o tamanho não tem nada, quer dizer que ele vai dizer... Se o tamanho, desculpa, se o tamanho for maior que zero, se existir alguma coisa para deletar, ele não vai conseguir deletar logo aqui, tudo bem, mas ele não vai avisar nada. Ele só não vai fazer. Aqui que eu aviso. Ó. Ah, é maior que zero? Não, não é maior que zero. Ah, então... Desculpa, é maior que zero agora a lista? Sim, é maior que zero. Ah, então eu vou dizer aqui, ó, listagem de itens atualizada é esse cara aqui. Imprimir a lista. Se não, eu vou dizer, não tem registros cadastrados. Tá? Vamos ver se funciona. 9. Vamos cadastrar agora, ó, todas as funções agora. Cadastrar. Descrição, cadeira. Preço, 50. Novo item, sim. Descrição, mesa. Preço, sim. Novo item, sim. Mouse. Preço, 10. Novo item, sim. Teclado. Preço, 18. Beleza? Tenho 4 itens. Novo item, não quero cadastrar. Eu quero listar 2. Estão os 4 ali. Ó. Deseja voltar no menu principal? Quero voltar, sim. O que eu quero fazer? Eu quero detalhar o item. Eu quero saber dados do item. Qual é o código do item? Ah, é o 3. Tá. 3 é o mouse. Ixi, e ele já dá aqui, ó. Não foi encontrado nenhum item com o ID 3. Por quê? Ai, cara. Não existe. Não foi encontrado nenhum item com o ID 3. Ah, menu de... Não, foi no menu detalhes. Ah, tá. No menu detalhes. Pois é, esse meu achou aqui que fez a confusão, cara. Enfim, corrijam, por favor. Quero realizar outra busca? Vamos lá, sim. Item 4. Tá dando problema aqui. Quer realizar outra busca? Não. Eu quero alterar. Vamos lá, alterar o item. O código que eu quero alterar o primeiro, ele vai ser pneu. Ih, eu escrevi errado, ó. Não, vamos lá. Vamos ver o que ele fez. Deu problema aqui, ó. Eu escrevi valor no lugar, escrevi o nome no lugar do valor, não deu certo. Então vamos lá, desde o menu principal, sim, eu vou alterar de novo. 4, alterar item. Eu quero alterar o item de código 1. O valor do item é 189. E a descrição é pneu. Quer dizer outra busca? Não. Agora vamos listar. 2. Deu certinho agora, tá? Corrigir. Voltar ao menu principal, sim. Eu quero excluir um item. 5. Código a ser excluído é o 2. Aí ele excluiu e disse agora os itens que tem, ó, 1, 3 e 4. Beleza? Quer realizar outra busca? Sim, eu vou excluir o 4. Código a ser excluído, o código 4. Aí só tem agora o 1 e o 3. Quer realizar outra busca? Não, eu quero voltar para o item menu principal. Agora os itens que estão, ó, 2, listar itens. Só tem 2, o 1 e o 3, né? Voltar ao menu principal? Sim. O que eu quero fazer? 6 sair. Tem um outro erro que ele não está chamando o meu cabeçalho. O sistema tem que corrigir isso. Ó, não está chamando o cabeçalho não, meu rodapé. Aqui no final, ó.
Rodapé, funcionou. Mas beleza, senhores. É isso que o menu, o problema, o projetinho template faz. Espero que ajude aí vocês na implementação do projeto de vocês, tá? É basicamente uma sugestão de implementação. Não é obrigado a seguir isso aqui, mas se vocês achem necessário, vocês podem seguir. Dúvidas? Robert, Oi. não sei se demora ou se é viável mostrar isso agora. Tipo assim, tu fez esse sisteminha, né, de cadastro e tal, faz as listas, tudinho, relatório, exclui. Só que eu queria saber como é que faz, porque assim, o programa tá rodando certinho e tal, ele grava lá, mas assim que tu fecha ele obviamente, quando você executa ele novamente, ele não tem mais essas Não informações. tem nada. Isso, não tem. Isso. Aí, no caso, a solução aí seria criar uma função para salvar em um arquivo, para depois Sim, abrir, uma das. Sim. né? Ou... Próxima aula eu faço esse exemplo. Ah, beleza, então. Beleza. Beleza? A solução seria salvar em arquivo. Tá? O projeto ele tá lá no meu repositório, tá aqui ó, o endereço. Projeto modelo para o trabalho 2, vocês podem ir lá no AVA, baixar e treinar. Ok? Vem aqui ele. Dúvidas? Alguém mais? Então, pessoal, beleza. Obrigado aí pela presença de todos. A gente se vê na próxima semana, ok? Certo. Robert, só o último detalhezinho. Essa aula aqui que está sendo gravada, consegue subir ela até que dia? Cara, eu vou deixar baixando aqui hoje. Amanhã de manhã eu coloco. Beleza. Beleza, valeu. Boa noite.